Oramos. Amém, Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós estamos hoje nós vamos receber a terceira parte da mensagem que nós estamos desde domingo passado. Deus tem falado conosco poderosamente através dessa mensagem. Nós já tivemos duas outras partes desse sermão e aprendemos aqui nessas duas primeiras partes que para se preparar para um novo tempo nós precisamos deixar para trás os fardos. Aprendemos também que se preparar para um novo tempo requer de nós que nós coloquemos o foco no lugar certo e nos movamos. Essas foram as duas partes que o Senhor ministrou sobre nós aqui dentro dessa mensagem com o tema Preparados para um Novo Tempo. E hoje nós vamos receber a terceira e penúltima parte dessa mensagem que tem por tema Mude as suas palavras. Mude as suas palavras. Isso é muito importante. Por quê? Porque a título de introdução nós precisamos compreender que as palavras elas têm poder. As palavras têm poder. Com a nossa boca nós abençoamos ou amaldiçoamos. A nossa boca tem o poder, as palavras, e a Bíblia nos mostra isso. As palavras têm o poder de gerar vida, mas também de produzir morte. As palavras têm o poder de manifestar bênção, mas também trazer grandes problemas, se nós não usarmos as palavras com sabedoria. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam a língua, amam falar, se alimentarão do fruto que ela produz. Nós temos que usar as nossas palavras com sabedoria. E nesse novo tempo que nós entramos, estamos no início de um novo ano, nós precisamos, para viver o projeto, o propósito de Deus para a nossa vida nesse ano. E nós sabemos que Deus tem bons planos para nós. Amém ou não amém? Para viver os projetos de Deus para a nossa vida, nós temos que seguir as orientações, as instruções que Ele tem nos dado. E essa é a instrução para hoje. Mude as suas palavras. Mude as suas palavras. Nós precisamos compreender o seguinte: como é que nós podemos mudar as nossas palavras? Como nós podemos mudar as palavras para que elas sejam fonte de vida e de bênção para as pessoas ao nosso redor? Como nós podemos mudar as nossas palavras e falar palavras boas e ser um instrumento assim de bênção para as outras pessoas e não entristecer o Espírito Santo com as nossas palavras? Essas são algumas perguntas que nós vamos ter resposta da parte de Deus através das Escrituras no sermão dessa noite. Você crê nisso, amém ou não amém? Amém. Porque não adianta, querido, você entrar num novo tempo com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, e você já foi ministrado sobre isso nas mensagens anteriores. Não adianta entrar num novo tempo com a mesma mentalidade. As coisas não vão mudar se você não tomar a decisão de mudar. Então também não adianta entrar num novo tempo se nós continuarmos com as mesmas palavras, produzindo os mesmos frutos. Então, se nós queremos o novo de Deus para a nossa vida, nós precisamos seguir essas orientações. Essa mensagem de hoje, na verdade, essas mensagens dentro desse sermão, preparados para um novo tempo, elas são mensagens que se você aplicar elas para a sua vida, e repara como são sermões simples e fáceis de aplicar. Todos os dois sermões que foram ministrados, sermões simples e fáceis de aplicar. E se você não assistiu, se você não recebeu, se você não participou das duas últimas mensagens, ou melhor, das duas primeiras mensagens desse sermão, você deve assistir essas mensagens no nosso canal aqui, no canal da Livres em Cristo. Você deve procurar e assistir amanhã. Assiste, recebe essas mensagens, para que você possa entrar debaixo da direção que Deus tem dado e viver de fato um novo tempo. Amém? Amém. Então, para o sermão de hoje, para a mensagem de hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você está preparado para mudar as suas palavras? Sim ou não? Sim. Você está preparado? Não, eu vou perguntar de novo, que esse sim nem eu acreditei. Que dirá o inferno? Que dirá o inferno acreditar? Você precisa responder de modo que o inferno estremeça, que o diabo e o inferno entendam assim: agora eu estou lascado, porque esse crente entendeu
que se ele mudar as palavras, muita coisa vai mudar na vida dele. Muita coisa vai mudar na vida dela. Então eu vou perguntar mais uma vez, você está preparado para mudar as suas palavras nesse novo tempo, sim ou não? Sim! Amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, vamos lá, para isso eu quero te convidar a ler comigo Provérbios capítulo 18, verso 21. Provérbios 18, 21. Eu citei aqui agora há pouco, mas quero ler junto com você. Diz assim a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Feche os olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença por meio da oração, e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos conduza nessa mensagem. O Senhor sabe o quanto eu preciso de Ti, Senhor, o quanto cada um deles precisa do Senhor. Todos nós, Pai, estamos aqui totalmente dependentes de Ti. Por isso, Pai, mais uma vez te peço, que não seja a voz da minha alma, que não seja a voz da minha carne a ecoar na mente e no coração deles, mas que seja a voz do Teu Espírito. Fala conosco, Pai. Muda o nosso coração, muda, Deus, o nosso pensamento, muda as nossas atitudes que não estão condizentes com a Tua vontade, com a Tua palavra. Muda, Espírito Santo, as nossas palavras, para que nós possamos seguir o rumo certo, tomar a direção certa, fazer as coisas certas e viver o projeto do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, Deus. Por amor do Teu nome, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que todos nós saiamos daqui de diante dessa mensagem transformados pelo poder da Tua palavra, porque a palavra tem poder. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos? Há uma frase que Deus me deu há muito tempo atrás, que é a nossa frase de número 83. Nossa frase de número 83 diz assim: tudo que você fala sai da sua boca e entra pelos seus ouvidos. Abandone as palavras de derrota, pois elas podem estar desmotivando você. Pregue a esperança em Cristo para o seu espírito, e você se verá contente em qualquer circunstância. Você entendeu essa frase? Você entendeu essa frase? Vou ler de novo, preste atenção. Tudo que você fala sai da sua boca e entra pelos seus. Abandone as palavras de derrota, pois elas podem estar desmotivando você. Pregue a esperança em Cristo para o seu espírito, e você se verá contente em qualquer circunstância. Um exemplo de alguém que fez isso na Bíblia foi o salmista no Salmo 42, um salmo dos filhos de Corá, e um deles escreveu dizendo o seguinte, Salmo 42, verso 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha o salmista falando com ele mesmo, falando com a alma dele. E tem momentos da vida que nós estamos assim, passando por um tempo de abatimento. E se você ficar liberando palavras ruins, palavras de frustração, palavras de desmotivação, você vai se ver cada vez pior. Se você está passando por uma fase difícil, se você está passando por um tempo de crise, de dificuldade, de lutas na sua vida, palavras que te desmotivam só vão trazer maiores consequências. Então o que você precisa fazer? Você precisa liberar palavras de esperança em Deus. Você precisa falar para si mesmo que Deus está no controle, que Ele está cuidando de tudo. Você precisa falar para você mesmo, ainda que você esteja com a sua alma batida, você precisa dizer para você: olha, eu já louvei a Deus em outro momento, em situações mais difíceis do que essa. Não vai ser agora que esse problema vai me impedir de louvar. Põe a sua esperança em Deus. Eu ainda vou louvar Ele de novo, eu vou louvar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nada vai impedir a minha adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque os problemas não conseguiram me destruir. Porque o Senhor dos exércitos está comigo. Então eu sei que as batalhas do passado não me destruíram, as do presente também não me destruirão. Porque
o Senhor está comigo e eu estou com o meu Senhor. É isso que você tem que falar para você. Eu sei que não é fácil, porque quando nós estamos no turbilhão de problemas, nós tendemos a dar ouvidos ao som da tempestade. Mas Pedro não tinha a instrução que você tem quando ele parou no meio do trajeto, ou melhor, no final do trajeto, caminhando por sobre as águas, indo em direção a Jesus, e ele para e ouve a tempestade, porque a tempestade ficou mais forte. E ele teve medo e começou a afundar. Ele não tinha a instrução que você e eu temos. Você sabe que Pedro afundou porque ele deu ouvidos à tempestade, mas Pedro não sabia que se ele desse ouvidos à tempestade, ele afundaria. Mas você sabe. Então o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? O problema está muito grande, a dificuldade está muito grande, está tanta luta. Eu tenho que parar de dar ouvidos aos problemas, às dificuldades, às lutas, e colocar a minha atenção em Jesus, porque eu sei que Ele está diante de mim. Mais um pouquinho e eu chego nele, mais um pouquinho e a vitória vem, mais um pouquinho e a bênção é alcançada, mais um pouquinho e eu vou viver o que Ele preparou para mim. Então eu vou continuar andando em direção ao meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Para de dar ouvidos para o problema. Para de dar ouvidos para a tempestade. Para com isso. Então, olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, verso 34. O próprio Jesus, ele falou o seguinte: raça de víboras, como podeis vós falar coisas, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância, em grande quantidade no coração, disso fala a boca. Jesus estava falando com os fariseus, raça de víboras. E quem eram os fariseus? Os doutores da lei, teólogos, pessoas que compreendiam, ou melhor, pessoas que estudavam as Escrituras. Mas eles, infelizmente, não estavam conseguindo enxergar o reino de Deus em Cristo. E eles estavam falando tanta coisa. E Jesus aqui ensinou um princípio tão poderoso, chamando a atenção desses homens. Jesus nos ensinou um princípio poderoso. Todos nós sabemos hoje em dia, e ainda que você não soubesse, que está em Mateus 12, verso 34, ainda que você não soubesse todo esse trecho do texto, pelo menos você já ouviu alguém dizer assim: a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver cheio de amargura, você vai falar sobre a amargura. Mas o problema é que aquilo que você fala entra no seu ouvido e vai gerar algo em você. Você vai estar alimentando a amargura dentro do coração. Se torna um ciclo e vai produzindo cada vez mais amargura. O coração está amargo por causa dos problemas, das dificuldades. Aí você fala palavras de amargura, aquilo entra no seu ouvido de novo e faz multiplicar a amargura no seu coração. Então, para acabar com esse ciclo, mesmo passando por um tempo de amargura e de dificuldade, porque o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala sobre isso. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 4, vê se é o verso 8, por favor, se não me falha a memória. Ele diz: em tudo somos atribulados. Eu não me lembro agora, é isso mesmo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Olha o que ele prossegue dizendo: perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E aí ele prossegue dizendo: trazendo sempre no corpo, ou melhor, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, em nossos corpos. Olha o que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Tribulação vai ter. Jesus mesmo falou: no mundo vocês terão aflição. Tribulação vai ter. Não adianta falar: eu quero uma vida sem passar por tribulações. Tribulações vão existir. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. O evangelho do reino de Deus não mente para você. O verdadeiro evangelho não diz para você que a sua vida vai ser um mar de rosas, sem problemas nenhum, rosas sem espinhos. Não, sua vida vai ser maravilhosa. Não, Jesus falou, deixou bem claro: nesse mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E repara, tem pessoas que ele diz assim: eu venci o mundo,
mundo, vós também vencerás. Mas a Bíblia não diz isso, Jesus não disse isso. Ele só disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e ponto. Então ele está deixando claro, eu sei o caminho da vitória. Se você andar comigo, se você caminhar comigo, aí se aplica Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele diz, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está deixando claro, se você andar comigo, você também pode vencer. E aí ele chama você e eu, está passando por um tempo de tribulação, está carregando fardos pesados, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, andem lado a lado comigo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então o que nós temos que fazer? Estou passando por um tempo de dificuldade, estou passando por um tempo de amargura, meu coração está afetado por esse problema, afetado por essa dificuldade, afetado pela amargura, mas eu sei que a minha boca tem poder de liberar palavra de bênção ou de maldição. Eu escolho falar palavras de bênção, eu rejeito falar palavras de maldição. Eu não vou alimentar a amargura, eu não vou alimentar a angústia, eu não vou alimentar o desânimo, eu não vou alimentar a tristeza. Sabe o que eu vou fazer? Ainda que tenha amargura, ainda que tenha desânimo, ainda que tenha tristeza, ainda que eu esteja passando por tribulação, eu vou liberar palavras de confiança em Deus, eu vou liberar palavras de confiança naquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que saiu da cruz, mas está sentado no trono de glória. A cruz está vazia, o trono não está vazio, Ele governa sobre tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou colocar minha confiança no Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu vou colocar minha esperança, minha confiança no Senhor. Está difícil, mas se eu liberar palavras de amargura, de tristeza, de angústia, isso vai produzir ainda mais. Agora você aprendeu. Mas eu já sabia disso, pastor. Então, aplica. Jesus falou que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra. O insensato, o tolo, o louco é aquele que ouve e não pratica. Não adianta saber o que tem que fazer se você não fizer. Então agora você aprendeu ou você foi relembrado. Se o teu coração estiver cheio de amargura, de aflição, de tristeza, pensando nas dificuldades, ao invés de liberar palavras de desânimo, palavras de desmotivação, libere palavras de confiança em Deus. Provérbios 16, verso 23, diz assim: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios. A pessoa que tem sabedoria, ela entende esse princípio que nós estamos abordando aqui nesse início. Ela entende. Eu não posso liberar palavras que vão afetar minha alma. Por isso, ainda que eu esteja com o coração, aflito, eu vou falar palavras que tragam ânimo. Eu vou pensar em coisas que tragam esperança. O apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo nos ensina isso. É Filipenses 4, coloca para mim, por favor, Filipenses 4, verso 7, por favor, vamos ver se é isso, verso 7 ou 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verso seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. São nessas coisas que nós devemos colocar os nossos pensamentos. Então, o coração do sábio instrui a sua boca.
E aí você não vai liberar palavras, porque você sabe, eu não posso liberar palavras que vão trazer ainda mais aflição, tristeza, amargura, luta, batalha dentro de mim. Eu vou liberar palavras de confiança em Deus. E para isso eu vou pensar no que o Senhor já fez por mim. É fazer como o salmista, no salmo que nós lemos, ele dizendo: porque está batido dentro de mim, ó minha alma, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Deus, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que ele pôde afirmar, Ele é o meu Salvador e o meu Deus? Porque ele já passou por outros momentos difíceis, e Deus o salvou. Ele não pereceu. Ele é o meu Deus. Meu irmão, se o nosso Deus está conosco, quem poderá nos deter? Quem? Será a angústia, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia, somos levados como ovelhas mudas ao matadouro. Morremos como? Todos os dias, para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso querer, para a nossa carnalidade. E como ovelha muda somos levados ao matadouro, porque nós pensamos, nós queremos, nós desejamos, nós almejamos, mas nós falamos, não. Ovelha muda. Se o meu coração quer me desviar da vontade de Deus, eu não vou dar lugar para as minhas palavras me levarem para a dificuldade, para o problema, para a aflição. Não. Ainda que eu esteja trilhando um dia difícil, um dia como a ovelha indo para o matadouro, eu vou ficar em silêncio, como o meu Senhor Jesus me ensinou, porque eu não vou deixar que a aflição do meu coração saia da minha boca e produza ainda mais dentro de mim. Não. Como ovelha muda, somos levados ao matadouro. Mas aí Paulo traz uma frase de esperança. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repara que não tem a ver com você. Isso aqui não é palavra de coach gospel. Isso aqui não é palavra de motivação. Isso aqui não é palavra para poder animar a sua alma, para você confiar em si mesmo. Não, você consegue, você alcança. Não é palavra disso. Repara que todas as coisas estão fundamentadas em Jesus. Tudo está ligado a Ele, porque Ele é a nossa fonte de esperança, nossa fonte de vida, nossa fonte de fé. Ele é a essência de tudo que nos move. Então Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou primeiro? Jesus. Ele diz: não foram vocês que me amaram primeiro, eu amei vocês primeiro. Por meio daquele que nos amou. E estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem principados, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Mas talvez é a sua alma que está te massacrando. Talvez você está carregando tantos fardos. Talvez você não ouviu a primeira parte dessa mensagem. Deixar os fardos para se preparar para o novo tempo. Talvez você está carregando tantos fardos, a sua alma pesada, e o inimigo te acusando, e você se acusando de erros, de falhas que você cometeu. Mas aí a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nesse mesmo texto de Romanos 8, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou. Meu irmão, Ele morreu, mas Ele não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou para nos dar a vida. A justificação que nós temos não é pelas nossas obras, mas é pelo sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar e voltou à vida para que eternamente viva e nós estejamos com Ele. Fomos justificados pela graça de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. É Deus quem nos justifica. Então nós podemos dizer para a nossa alma, nós podemos dizer para o inferno, nós podemos dizer
para qualquer um que se levantar contra, acusando você do seu passado, dos seus erros, você dizer: Cristo morreu para que eu fosse justificado pela graça. Um miserável pecador como eu recebeu a graça por meio do sacrifício do Santo Cristo. E eu sei que nada, nem ninguém pode me acusar daquilo que o Senhor me perdoou. Então, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. E eu não sei por que Deus levou a mensagem para esse caminho, porque esse é o assunto da primeira parte dessa mensagem, lá do domingo passado. Mas eu quero que você entenda, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça e não permita que o inimigo, não permita que o inferno, não permita que a sua alma, não permita que nada te condene daquilo que Cristo te purificou. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessou, deixou, levanta, porque ainda tem muito caminho pela frente. Você não pode ser enterrado com a criança que morreu. Você não pode ser enterrado. Davi entendeu isso. Davi, e eu falei sobre isso na primeira parte da mensagem. Davi, hoje eu perdoo o seu pecado, Deus disse para ele. Mas a criança que a mulher está esperando vai morrer, porque era fruto do pecado deles dois. Um justo morreu para o perdão e para a salvação de injustos. Aquela criança representava Jesus Cristo, morrendo no meu e no seu lugar. Mas então Davi entendeu, quando a criança, Davi sofreu e implorou a Deus e chorou e orou durante anos, 2 anos, ele clamando a Deus para que Deus não tirasse a vida daquela criança, para que a criança não morresse. Mas Deus tinha dado 2 sentenças, o decreto já tinha sido liberado. A criança vai morrer e o seu pecado está perdoado. Então ele entendeu. Quando a criança morreu, ele se levantou, ele estava jejuando há dias, ele estava todo sujo, ele não tomou banho, não dormiu, ele não comeu, ele estava péssimo. Mas quando a criança morreu, ele se levantou, foi para casa, tomou banho, comeu, dormiu. E no dia seguinte perguntaram: Davi, nós não entendemos, nós ficamos desesperados, achando que o Senhor ia tentar até contra a própria vida, porque enquanto a criança estava viva, o Senhor estava desesperado, enquanto a criança estava doente, mas a criança morreu, a gente estava até com medo de falar com o Senhor sobre isso. A gente não entendeu o seu posicionamento. Davi deixou claro para eles. Deus liberou 2 sentenças. A criança ia morrer. E eu lamento muito por isso. Isso me dói muito. Eu clamei a Deus por misericórdia, eu clamei a Deus por graça, eu pedi a Deus para que Deus poupasse aquela criança, para que Ele tirasse a minha vida, mas não a dela. Mas o decreto de Deus foi liberado. Foram 2 decretos. A criança vai morrer. Seu pecado será perdoado. Se o primeiro decreto se cumpriu, o segundo também se cumpriu. Então eu tenho que me levantar. Tenho um reino para governar. Cristo confiou a mim e eu não posso permitir que eu seja enterrado com aquela criança. E ele se levantou e seguiu em frente. O justo morreu para que o pecado fosse perdoado. Da mesma forma, olha como aquela criança era a representação de Jesus. O decreto foi dado. O justo vai morrer para o perdão do seu pecado. Se a primeira parte da sentença se cumpriu, e ela se cumpriu, Jesus morreu na cruz do Calvário. Se a primeira parte da sentença se cumpriu, a segunda também se cumpre na minha e na sua vida. O seu pecado será perdoado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então levanta. O seu sangue, Jesus, derramado na cruz do Calvário, é que me deu vida. Pela tua morte, Senhor, eu recebi vida. Então agora eu vou me pôr de pé. E eu não vou mais permitir que palavras saiam da minha boca para condenar a minha alma, o meu coração, para me fazer perecer em vida. Não. Eu vou me levantar e eu vou cumprir o teu propósito. É isso que você precisa fazer. É isso. Ah, mas eu errei tanto. E aí Deus diz para você: então, se levanta, põe de pé,
Deus está falando com alguém aqui nessa noite, mas Ele está dizendo para você: se levanta, põe-te de pé, ainda tem caminho pela frente, muito caminho, ainda tem muita obra a ser feita, então não desista, porque Ele não desistiu de você. Então agora é a hora, hoje é o dia de você fazer a sua parte. Ele não desistiu de você. Então você também não deve desistir de você. Não deve desistir do seu relacionamento com Ele. Não deve desistir do seu chamado. Levante-se. A palavra de Deus nos ensina que a boca tem o poder de trazer vida ou gerar morte. Então nós temos que ter sabedoria. Sabe aquele tipo de crente que fica falando: eu sou isso. Assim, tem crente que vira e fala: eu tenho essa doença. Eu sou essa doença. Olha o que você está profetizando sobre a sua vida. Olha o que você está declarando. Sabe aquelas pessoas que ficam assim: eu tenho depressão. E parece que já se conformou. Eu tenho depressão. Eu tenho ansiedade. Eu tenho isso, eu tenho... Meu irmão, você não tem, isso não é seu. E ainda que você esteja passando por esse problema, ainda que você esteja enfrentando e passando por esse deserto, por essa fase, ei, isso é fase, vai passar. Você não tem porque não é seu. Em nome de Jesus, sabe o que é seu? É vida, e vida em abundância, é paz, justiça e alegria. O que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, isso nos pertence. Ele não nos deu como herança doenças e maldições. Ele nos deu como herança vida, paz, um reino. Então eu não sou, eu não tenho. Você nunca mais vai dizer: eu tenho depressão. Estou passando. Eu não tenho ansiedade. Estou passando por uma fase de ansiedade. Passando. Você não está parado na fase, você está passando. Vai acabar. Vai chegar ao fim. Ei, vai chegar ao fim. Em nome de Jesus, vai chegar ao fim. Toma posse dessa palavra e toma decisão de liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Agora você também precisa decidir purificar os seus lábios. Purificar a sua boca. Sabe por quê? Porque tem gente que passa a vida inteira com a boca suja, com os lábios sujos. Não entendeu ainda que a nossa boca, ela deve ser usada para abençoar vidas, para liberar palavras que possam edificar pessoas. E aí tem gente que vira crente, sai do mundo, mas as palavras do mundo não saem da boca da pessoa. Eu sei que é um processo de libertação, como em qualquer outra área. Um processo. Eu me lembro do presbítero Igor. Quando o Igor começou a caminhar junto comigo, rapaz, eu conversando com o Igor dentro da igreja, o Igor virava e soltava um palavrão no meio da conversa. E ele nem percebeu, falou: vigia, varão. Aí ele: ué, o que foi, pastor? Eu falei: olha o que você falou aí agora. Ele: você falou isso. Aí eu falava mais ou menos o que ele disse. Ele: misericórdia, eu nem percebi, pastor. É a vida inteira falando esse tipo de coisa. Então às vezes sai, você nem percebe. Só que agora você está no reino. No reino de Deus. O Espírito Santo habita em você. Então você precisa começar a purificar os seus lábios. Vai ter pessoas que vão te ajudar. Vão ter irmãos e irmãs que vão estar do seu lado e às vezes vão fazer isso. Vigia, irmão. Vigia, varoa. Vigia, irmã. E você não deve entender isso como uma crítica, como algo ruim, como uma ofensa. Não, você deve tomar isso com uma alegria. E falar: ai, desculpa, é verdade, meu Deus. E começa a mudar as palavras. Substituí-las. Rapaz, de uma boca que
no meio de uma conversa com 100 palavras, pelo menos 3, 4 delas eram palavras torpes. Hoje é uma fonte só, que só jorra bênção através da vida do Igor hoje. Olha o quanto você tem sido abençoado pelas palavras que saem da boca dele. Olha quantas vidas têm sido abençoadas através das palavras que saem da boca dele. Não pode jorrar 2 águas de uma mesma fonte. Tiago fala isso. Eu vou até ler com vocês isso daqui a pouco, para vocês entenderem bem. Não pode jorrar 2 fontes, 2 águas de uma mesma fonte. Então você precisa tomar a decisão nesse novo tempo, nesse novo ano, de purificar sua boca. Ah, mas na hora que eu estou irado, na hora que eu estou nervosa, na hora que eu estou nervoso, eu começo a falar. Aí eu solto mesmo. Raça de víboras. O que Jesus falou? Coloca para nós de novo, Mateus 12, 34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Só que presta atenção, quando você é adotado por Deus, quando você entra no reino de Deus, você não é mais raça de víbora. Então você não pode aceitar assim, apesar de saber que somos falhos e pecadores, você não pode aceitar mais assim, eu sou mal mesmo. Como pode alguém mal falar palavras boas? Não, meu irmão. O reino de Deus entrou em você. E agora começa uma transformação na sua vida. Só que você precisa começar a se policiar e a mudar. Porque olha o ensino do Senhor através do apóstolo Paulo em Efésios 4, a partir do verso 29. Olha que orientações precisas, claras, inteligíveis Paulo traz para nós. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E aí, antes de prosseguir, volta aqui para mim, por favor, antes de prosseguir, eu já vou com você para o dicionário, para você poder entender com clareza o que significa palavra torpe. O que significa torpe? Torpe significa algo que é contrário ou que fere os bons costumes, a decência, a moral. Torpe é algo vergonhoso, uma palavra vergonhosa. Se você fala uma palavra que produz vergonha, uma palavra imoral, uma palavra que vai causar asco, nojo em alguém, não fala. Então você está no meio de uma conversa e isso é coisa que você não falaria no altar do Senhor. Não fale numa conversa com outras pessoas. Coisas que você não falaria diante da sua avózinha, do seu vozinho, do seu pai, da sua mãe. Você se policiaria para não falar. Coisas que você não falaria com Deus em oração, não fale quando você estiver conversando com as pessoas. Começa a pensar assim e a trabalhar isso. Se eu estivesse orando, eu falaria essa palavra. Na oração, Deus veio um carro e me deu uma... E aí solta aquela palavra. Uma palavra que significa, que é derivada. Aí fala, não, mas não tem nada a ver. Isso significa uma pancada forte. Não. Isso não significa uma pancada forte. E você é adulto. Você está sacando o que eu quero dizer. Aquela palavrinha que o mundano usa para poder substituir pancadão, socão. Isso é derivado de uma expressão, de uma palavra. Tem criança aqui, então eu não posso falar qualquer coisa. Eu estou me policiando para poder falar da melhor forma possível. Quando o homem ejacula, é isso que acontece. Na língua espanhola, no espanhol, no castelhano, é a palavra de onde deriva esse palavrão, de onde deriva essa palavra torpe. A ejaculação masculina. Então quando você fala, eu vou dar um pancadão na sua cara, você está dizendo que você vai fazer isso na cara da pessoa. Não, mas na nossa língua significa uma pancada forte. Mas você já viu filmes com classificação livre? Tem isso? Tem essa palavra? Sim ou não? Sim ou não? Filmes com classificação livre não tem. Você não vê a galinha pintadinha falando isso. Classificação livre. Não sei o que, eu vou te dar um pi.
e aí coloca um sonzinho para poder, e aí só a boquinha se mexendo, mas não sai nada disso. E nem classificação livre, nem isso tem. Seja um crente, classificação livre. Nas suas conversas, pense: a minha boca deve ser um instrumento de bênção. Eu tenho que ser classificação livre. Quem parar perto de mim, o que ouvir da minha boca, uma criança, uma criancinha, pode parar do meu lado e ouvir eu conversando com um adulto, que isso não vai ser algo que vai ser, sabe, prejudicial, que vai trazer... Não, vai ser, ela vai ouvir palavras boas. Ela vai ouvir o normal, o comum. O que é da classificação livre? Então, torpe significa isso. Torpe significa o que fere os bons costumes, a decência, a moral. Torpe é algo que você pratica ou fala que seja vergonhoso, nojento, desonesto, indecente. Não saia da vossa boca, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E aí o apóstolo Paulo prossegue dizendo: mas apenas o que for útil para edificar os outros. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Fala o que é útil. Fala o que vai conceder graça a quem está ouvindo. Só que vem uma orientação ainda mais profunda. Verso 30. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí talvez você vai dizer assim: tá, mas aí, no assunto de falar palavras torpes, tem um ponto ali, beleza. Agora ele está falando de outra coisa. Não entristeça o Espírito Santo. Não tem nada a ver com as palavras, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Porque olha o verso seguinte, verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda maldade. Meu irmão, a nossa boca tem o poder de entristecer o Espírito Santo, as nossas palavras. Você sabe disso. Pensa, você diz: eu sou casa de Deus, eu sou tabernáculo do Senhor, o Espírito Santo habita em mim. E aí você começa a conversar, e solta palavrão daqui, solta palavrão dali, solta palavrão de lá. Classificação 18 anos. Você fica irado, fica nervoso, nervosa, e não sei o que, e aí pira, começa a falar um monte de palavrão, um monte de coisa. Aí seu vizinho ouve. Aí no dia seguinte você está lá orando: Senhor, obrigado pela minha casa. Oh Deus, obrigado por toda a bênção. E ele fala: oh hipócrita. Quando briga, pira com a mulher, pira com o marido, solta um monte de palavrão. E depois fica orando: oh Deus, não sei o quê. Você está concedendo graça a quem ouve? Mude as suas palavras para que você conceda graça a quem ouve. A partir de hoje, guarda isso no seu coração. Minha conversa vai ser classificação livre. A minha boca, nas conversas que eu tiver, palavras torpes não vão sair. Vai ser para conceder graça para aqueles que ouvem. Vai ser útil para quem ouve. E agora, o último texto que nós vamos ler para nós encerrarmos a mensagem de hoje. Tiago, capítulo 3. E o capítulo 3 da carta de Tiago é um capítulo para falar sobre a língua, sobre as palavras. E eu recomendo que você leia todo ele depois. Então anota para você ler depois. Depois eu tenho que ler Tiago capítulo 3. E o verso 2 começa dizendo assim: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Aí você fala assim: como assim? Se alguém não tropeça no falar, a pessoa é perfeita? E olha o que ele prossegue dizendo: sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Por que que o homem que não tropeça nas palavras, e não é tropeçar assim de... Todo mundo aqui é top de inteligente, a gente sabe disso. Quando eu explico um pouquinho mais explicado, é porque tem gente que está assistindo o vídeo, e quem está assistindo também é top de inteligente. Mas, às vezes, precisa ficar um bocadinho mais claro. E aí, o Tiago está dizendo assim: quem consegue dominar a sua língua é perfeito. Por quê? Porque ele vai dominar todo o corpo. Todo o resto vai ser dominado. E aí junta com tudo que você ouviu aqui nessa noite. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Salomão, em Provérbios, guiado pelo Espírito Santo, disse que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, quando você chega na carta de Tiago, esse verso 2, ele faz um resumo de tudo isso. Ele diz: quem governa a sua boca vai governar todo o seu corpo. Quem governa a sua boca vai governar o seu próprio coração, suas emoções. E ele prossegue dizendo, verso 3: quando colocamos freios na boca do cavalo, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ele está dando um exemplo aqui. E ele dá um outro exemplo também no verso 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Verso 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem, feitos à semelhança de Deus. Verso 10: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Verso 11: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Da mesma forma, da minha boca, da sua boca, que sai palavras de louvor a Deus aqui no domingo, na quinta, na terça, louvando a Deus, não pode sair palavras de maldição. Não pode sair palavras torpes que ofendem ao Espírito Santo. Não podem. Podem sair essas palavras, não pode sair essas palavras. Tome a decisão de mudar as suas palavras. Porque assim como o Tiago nos instrui aqui, guiado pelo Espírito Santo, se você tomar a decisão hoje de mudar as suas palavras, de aplicar o que você aprendeu aqui nessa noite, para esse ano de 2024, você vai viver e vai ver um ano abençoado por Deus na sua vida. A parte de Deus já está pronta. Preparados para um novo tempo. Deus não está se preparando para esse tempo. Deus está nos preparando, porque a parte de Deus já está pronta. Agora cabe a nós fazermos a nossa. Mude as suas palavras. Em nome de Jesus, que nesse novo tempo, você venha rejeitar as palavras de maldição, as palavras de desmotivação, de desânimo, as palavras de incredulidade, de falta de confiança em Deus, de falta de fé em Deus. Rompa com isso, rejeite essas palavras. Rejeite as palavras que vão trazer sobre você tristeza, angústia, pesar. E comece a colocar a sua confiança e as suas palavras de confiança em Deus. Sua família é uma bênção. Seu trabalho é uma bênção. Sua igreja é uma bênção. Essa cidade é uma bênção. O Brasil é uma bênção. Nós precisamos tomar a decisão de declarar isso para a nossa vida, para a nossa alma, para quem está ao nosso redor.
Alguém reclama no trabalho, do trabalho você vai lá e reclama também. Não, não, não. Reclamou com você do trabalho. Poxa, eu sei que é difícil, mas pensa. Tem tanta gente que gostaria de estar trabalhando o que nós estamos trabalhando para ganhar o que nós estamos ganhando. Ah, mas o salário não dá para nada. Poxa, dá sim. A gente só precisa se organizar. Eu sei como é que é, eu sei que é difícil. Eu também tenho as minhas dificuldades na administração financeira. Mas o nosso salário é uma bênção. O nosso trabalho aqui é uma bênção. Ah, mas o patrão, só quem ganha é o patrão. Não sei o quê. Olha que você já deve ter ouvido essas frases que eu estou falando aqui. Só quem ganha é o patrão. Bobo é quem fica lá bajulando o patrão. Não sei o quê. Você não entra nisso. Você é fonte de vida. Do seu interior flui o Espírito Santo de Deus. Da sua boca, a partir de agora, só saem palavras de bênção. Meu trabalho é uma bênção. Esse lugar aqui, esse lugar de trabalho, você vai entrar no seu trabalho e você vai declarar isso. Meu local de trabalho é uma bênção. Senhor, eu te agradeço por esse trabalho. Sabe por quê? Às vezes a infidelidade na gratidão, no trabalho que você tem, impede que você receba algo melhor da parte de Deus. Porque Deus diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então se você é ingrato naquilo que para você parece pouco, lembra? O servo que foi chamado de servo mau e infiel, foi aquele que recebeu quantos talentos? Foi aquele que recebeu quantos talentos? 1 talento. Não foi uma moedinha. Vocês já aprenderam isso. 1 talento. 1 talento. De 25 a 35 quilos de ouro ou de prata. 1 talento. Uma caixa. Não foi uma moedinha. Essa quantidade de ouro ou prata é pouco, sim ou não? Não é muito. É uma preciosidade. Então ele não foi infiel porque ele ganhou pouco. Ele foi infiel porque o coração dele estava infiel. Então nós devemos entender isso. O seu trabalho não é pouca coisa. O seu salário não é pouca coisa. Tem gente que vive com muito menos. Nós fomos a Minas Novas, né, Jovino? Um homem que construiu uma casa, e a casa quando nós fomos lá, estava quase acabada já. O embolso, piso grosso, tudo bonitinho, uma casa grande, recebendo R$400 de salário. Come do que planta no quintal de casa. Você fala, R$400. É o salário que as pessoas recebem lá em Minas Novas. Salário mínimo só quem recebe é funcionário público. Não é que eles falaram? Aqui, ninguém recebe mais que R$400. Para receber um salário mínimo aqui, só funcionário público. Ah, mas aí, poxa, mas como que você aceita uma coisa dessa? Não tem outra opção. Porque se a gente fala assim, eu não trabalho por R$400, tem uma fila gigantesca esperando para poder pegar aquele trabalho. Então pensa, o seu salário não é pouca coisa. É graça de Deus. Então seja grato ao Senhor. E no domingo você vai receber a última parte dessa mensagem. E vai entender a importância de não ser um murmurador, mas alguém grato. Então, em nome de Jesus, palavras de gratidão. Deus, obrigado. Deus é bênção. Meu trabalho é bênção, meu salário é bênção, minha casa é bênção, minha família é bênção, minha igreja é bênção, minha vida é bênção, Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está fazendo mais do que eu mereço. E eu sei que o Senhor fará muito mais do que eu tenho te pedido ou pensado. Fica de pé em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. Senhor, pedimos ao Senhor que ela fique guardada no nosso coração. Que ela alcance muitas vidas para a glória do teu nome. Leva os teus filhos e filhas debaixo das suas mãos poderosas. E dai-nos um final de semana, Deus, cheio da tua presença. Que o nosso coração, Pai amado, seja inundado por paz, por alegria, por contentamento,
por meio das palavras que nós iremos liberar a partir de hoje. Se a boca fala do que o coração está cheio, e se do fruto da nossa boca nós alimentamos a nossa alma, alimentamos o nosso coração, então, Senhor, ainda que alguns aqui estejam passando por dias difíceis, estejam com o coração cheio de aflições, batalhas, cansaço, tribulações, nós já aprendemos aqui, Senhor. Podemos passar por períodos de tribulação, mas não seremos abalados, Deus, porque a nossa confiança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Então te agradecemos, em o nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos. E eu peço a Tua bênção sobre os Seus filhos e filhas. Que a nossa boca se torne uma fonte de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você concorda com essa oração, aplauda o Senhor e glorifique o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus.